Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é sábado, dia 19 de julho. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para tratar e polêmicos também, né? Vamos falar sobre a ponta direita do Botafogo, a procura do Botafogo no mercado para essa posição. Quero falar também sobre o volante Danilo. É reforço do Botafogo, inclusive chega hoje no Rio de Janeiro para realizar exames, assinar contrato com o Botafogo. E claro, o tema mais polêmico em Playmobil desse conteúdo de agora, John Textor. Botafogo não faz mais parte da Eagle Football. Isso é bom ou isso é ruim? Vamos conversar sobre tudo que aconteceu ontem envolvendo Botafogo, John Textor, Lyon, Eagle Football, vários assuntos aqui pra gente tratar, né? O Botafogo Social fazendo carta de apoio ao John Textor, muitos assuntos, tudo isso agora. Mas antes, o Playmobil, seu fera braba criado em cativeiro, vai rodar a vinheta, Playmobil, vambora, vamos que a vida é bela, Playmobil tá pegando a Cinderela, roda a vinheta. Eu já abro conversando com vocês sobre a ponta direita do Botafogo, né? Temos atualizações, assuntos importantes aqui. Primeiro, o português, jogador do Porto, Gonçalo Borges, recusou a proposta do Botafogo. Ele tá indo jogar no Feyenoord da Holanda. Ele prefere ficar na Europa, perto da família. Então, o plano A do Botafogo para a ponta direita, Gonçalo Borges, não vem para o Botafogo, recusou a proposta, um bom salário, o Botafogo estava querendo o jogador, mas ele está indo aí para o Feyenoord da Holanda, ele prefere permanecer na Europa nesse momento para ficar perto da família. O Botafogo também chegou a fazer uma outra proposta para o Inestrosa, ponta direita da equipe do Atlético Nacional da Colômbia. Essa proposta foi 28 milhões de reais por 80% do jogador, mas a equipe do Atlético Nacional está querendo 44 milhões de reais. Então, mais uma proposta recusada. O Botafogo chegou a negociar novamente aí com ponta direita Inestrosa da equipe do Atlético Nacional. Inclusive, o jogador, ele gostou do projeto, estava querendo jogar no Botafogo. Ele é um bom jogador, né? Mas o Atlético Nacional está pedindo esse valor porque eles não querem liberar ele agora. Ele é um principal jogador da equipe colombiana. Eles estão na Libertadores. Inclusive pode ser o adversário do Botafogo na próxima fase, porque o Botafogo passando da LDU, o São Paulo enfrenta o Atlético Nacional e quem passar desse confronto pega o Botafogo. Então, inclusive, a gente na próxima fase, né, nas quartas de final, a gente pode até enfrentar o Atlético Nacional, então eles não vão liberar e o Botafogo também não está disposto a pagar isso tudo. Eu acho até um valor ali. Cara, ele é bom jogador, tá? Eu acho até que o Botafogo poderia fazer um esforço para pagar 44 milhões de reais, mas o Botafogo sabe quanto o jogador vale no mercado e pro Botafogo ele tá valendo 28 milhões de reais. Então, o Botafogo segue no mercado para buscar a ponta direita. Inclusive, o Botafogo, voltando para cá, Playmobil, tô de volta. Inclusive, o Botafogo já fez 7 contratações. O goleiro Christian Lor, o zagueiro Pantaleão, o volante Danilo, que eu vou falar daqui a pouco, o Barreira, o Montoro, o Correia e o Arthur Cabral. Lembrando que a janela de transferências ela vai fechar em setembro e o Botafogo ainda está no mercado procurando um ponta direita, que eu falei agora há pouco. Além disso, o Botafogo também quer um zagueiro.
Tem a possibilidade do Dantas do Novo Horizontino, mas eles só querem liberar no final do ano. O Danilo Barbosa poderia ser um reserva para a zaga. Informações aí que o Danilo Barbosa, ele pode estar indo para o Fortaleza, pedido do Renato Paiva, e o Botafogo está de olho também em oportunidades de mercados. Então o Botafogo ainda segue no mercado olhando algumas posições, tá? Ó, falando nisso, já temos volante para o lugar do Gregory. O Botafogo anunciou ontem a contratação do volante Danilo, 24 anos de idade, tá vindo aí do Nottingham Forest, contrato até 2029, valores podendo chegar até 22 milhões de euros, tá bom? 142 milhões de reais. Inclusive, a torcida do Palmeiras está indignada. Eu cheguei a falar aqui algumas vezes no canal que ele é muito querido pela torcida do Palmeiras, né? E eles não estão aceitando muito bem a vinda do Danilo pro Botafogo. Então, valores aí altos, podendo chegar a 22 milhões de euros, 142 milhões de reais se ele bater algumas metas aqui no Botafogo, contrato até 2029. Cara, dando minha opinião de novo sobre o Danilo, sobe o nível, na minha opinião, é uma boa reposição para o Gregory. Eu acho o Gregory mais marcador do que ele, mas o Danilo, ele é uma espécie de Wendel, um pouco mais novo. Só que a diferença dele, na minha opinião, pro Wendel, é que o Wendel, se você botar ele um pouco mais avançado, o Wendel joga. O Danilo, eu acho ele mais volante. É aquele cara para jogar como primeiro volante, segundo volante. Eu acho ele mais volante do que o Wendel, né? A gente queria a contratação do Wendel, quase aconteceu, mas eu acho o Danilo, ele não é igual, ele é parecido com o Wendel, mas ele não é igual o Wendel, como eu falei. Se você botar o Wendel para jogar avançado, o Wendel vai jogar. O Danilo, eu já acho ele mais volante. O Danilo sabe marcar, sabe jogar, finaliza bem de fora da área. Tem os lançamentos, tá? Vamos prestar atenção nisso agora, porque o Botafogo vai ter 2 volantes. Eu tô falando aqui no canal, tô avisando vocês. O Botafogo agora vai ter 2 volantes com bons lançamentos. O Danilo e o Marlon Freitas. É muito bom jogador, tá? O Danilo vai chegar hoje, aí sábado, ao Rio de Janeiro para realizar exames e assinar contrato com o Botafogo. Joga muito. Tô muito na expectativa do Danilo. Cara, ele é nível futebol europeu, tá voltando pro Brasil porque tá sem espaço lá, mas não é um jogador que foi jogado fora, não. O Botafogo tá pagando um valor alto nele, porque ele tem potencial, não vai ser aproveitado lá. Acontece, o próprio Luiz Henrique não foi difícil tirar do Betis, o Almada na MLS, então assim, não é porque o jogador, por que ele não vai ser aproveitado na Inglaterra então? Cara, não é bem assim, tá? Ele só tava ali, ele tava sem espaço, o Botafogo tá pagando dinheiro alto nele, como fez com o Luiz Henrique, como fez com o Almada, tem muito potencial para chegar aqui, seleção brasileira, e até mesmo se ele quiser mais para frente, ele tem potencial até mesmo para voltar para a Europa. Não fiquem iludidos com isso não, tá? Que torcedores rivais aí ficam falando, se ele fosse bom, ele ficava na Europa. Nada disso, tá? Ele não queria voltar, o Ancelotinho pegou o telefone, ligou para ele, convenceu ele a jogar no Botafogo. A gente tá trazendo um jogador com muito potencial para ser o nosso volante aí. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vamos conversar sobre John Textor, Eagle Football, Lyon. Botafogo agora não faz mais parte da Eagle Football. Isso é bom, isso é ruim, quero dar meu ponto de vista. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes aí eu peço pra vocês aquela moral, não esquece, tá? Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Gente, informações importantes e polêmicas, né? Ontem tivemos ali informações de que não fazem mais parte da Eagle Football o Botafogo e o RWDM Bruges, que é o antigo Molenbeek. Esses dois clubes não fazem mais parte
da rede de clubes que o John Textor faz parte, que é a Eagle Football, informação do Globo, tá? Isso foi uma opção do John Textor, ele tá abrindo uma nova empresa sediada nas Ilhas Caimã e, inclusive, o John Textor, ele também tá com interesse de comprar clube na Inglaterra para fazer parte, junto com o Botafogo e com o RWDM Brutes, tá? Para ele poder entrar também ali na Bolsa de Valores de Nova York e encontrar novos parceiros, tá? Olha, a gente sabe que tem uma guerra envolvendo o Lyon. O John Textor tem uma dívida muito grande com o Grupo Ares, que é o mesmo grupo ali que toma conta do Atlético de Madrid. Eu vejo a galera com dúvida também. Pô, e a negociação com a Almada, que foi antes disso acontecer? O dinheiro vai pra onde? O dinheiro da Almada vem pro Botafogo, tá? Pelo que parece. Só deixando claro que o dinheiro do Almada, a venda pro Atlético de Madrid, ela vem pro Botafogo, esse dinheiro. Então, a gente sabe que tem uma guerra envolvendo John Textor, o Lyon, o Grupo Ares, porque o John Textor, ele pegou empréstimos ali, ele fez uma dívida muito alta para ele poder comprar o Lyon. Ele deve o Grupo Ares. Então, o que aconteceu? Esse Grupo Ares, com alguns sócios ali da Eagle Football, eles estão tentando tomar o controle de tudo. Inclusive, eles tentaram tomar o controle do Botafogo, mas o associativo do Botafogo não deixou. Mas aqui vai uma ressalva. O CEO do Botafogo na época, o Jorge Braga, que fez o Botafogo se tornar SAF, junto com o Durcésio Melo, na época, o Jorge Braga, ele amarrou muito bem os contratos, tá bom? O Jorge Braga com algumas outras pessoas, eles amarraram muito bem esse contrato. Então o Botafogo, cara, não é tão fácil você tomar o controle do Botafogo. Não é tão fácil você tirar o John Textor à frente do Botafogo, porque nós temos um contrato com cláusulas bem amarradas. E isso a gente tem que agradecer também ao Jorge Braga. Depois o John Textor teve ali problemas com ele, que tá na justiça, não vem ao caso. Mas na época o Jorge Braga, junto com outras pessoas, amarraram muito bem esse contrato com o Botafogo. Então, eles tentaram tomar o controle do Botafogo, mas eles não conseguiram, porque o Botafogo tem ali um contrato bem amarrado. Inclusive o João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo Associativo, o André Silva, que é o vice, e o Durcésio Melo, ex-presidente do Botafogo, fizeram uma carta de apoio ao John Textor, tá? Detalhe, inclusive nessa carta, eles citam ali um estádio que o John Textor está prestes a construir para o Botafogo na Barra da Tijuca. Nessa carta, o que me chamou a atenção é que o estádio, eu cheguei a falar isso aqui no canal, por isso que eu falo, às vezes eu trago informações exclusivas durante os vídeos, vocês têm que pegar. Eu falei aqui no vídeo, eu falei, olha, a informação que eu tenho é que o estádio do Botafogo na Barra, ele pode ter uma capacidade para 38 mil torcedores. E nessa carta, eles deixam claro que o estádio que o John Textor pretende fazer para o Botafogo, na Barra da Tijuca, inclusive na carta, eles deixam claro que o John Textor já tem o dinheiro para comprar o terreno, só falta resolver isso com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse estádio seria para 40 mil torcedores, tá bom? Lembrando que o associativo tem direito a 10% nisso tudo, né, na SAF, e o associativo precisa acordar, aceitar tudo, por isso que eles não conseguiram tomar o controle do Botafogo. Olha, dando minha opinião, cara, primeiro, nessa polêmica toda, a gente tem que entender algumas partes. Na teoria, é bom pro Botafogo, porque o John Textor, ele tá numa guerra com o Grupo Ares, ele tá devendo o Grupo Ares, eles estão tentando tomar o controle de tudo, tem a guerra com o Lyon, política também. Então, assim, cara, pro Botafogo é bom se afastar disso. Agora ele tá abrindo aí uma nova empresa na Ilhas Caimã. A gente tem que ver que a questão aí das Ilhas Caimã, que pode ser bom pra gente em relação a isso. Será que nas Ilhas Caimã ele tem alguma vantagem fiscal? Será que tem uma estrutura jurídica mais flexível para fazer negócios? Então essas coisas a gente tem que prestar atenção também. Mas agora o que o John Textor vai ter que fazer, cara, em relacionado a Eagle? Ele vai ter que tentar vender a parte dele do Lyon. Eu não sei se ele passa a porcentagem que ele tem. Eu não sei como é que ele vai fazer, mas talvez
ele vai ter que vender a parte dele do Lyon, pagar essa dívida com o Grupo Ares, pegar o Botafogo ali, talvez comprar um clube na Inglaterra, e o RWDM Bruce, e entrar na Bolsa de Valores de Nova York para fazer um dinheiro, arrumar parceiros, mas ele tem que pagar a dívida dele, tá? Ele tem que pagar essa dívida que tem juros com o Grupo Ares. Então, eu acho que vai ter que acontecer. Ele vai ter que pegar o Botafogo, o RWDM Bruce e mais um clube da Inglaterra, talvez, entrar na Bolsa de Valores, vai ter que vender a parte dele do Lyon, pagar a dívida que ele tem com o Grupo Ares e começar uma estrutura do zero. A gente sabe que ele vai ter que precisar também negociar para ele ser dono do Botafogo sozinho, porque na Eagle Football tem sócios ali com direitos ao Botafogo também, tá? Ele é o majoritário, John Textor, mas na Eagle Football tem sócios que têm direito ao Botafogo. Então o que ele vai ter que fazer agora? Ele vai ter que achar ali uma solução, ele vai ter que negociar para ele comprar o Botafogo e ficar como dono sozinho. Eu acho que eles vão aceitar, porque eles já perceberam que no Botafogo eles não conseguem tomar o controle, então isso é bom. Eles não conseguindo tomar o controle, eles vão ter que vender o Botafogo todo pro John Textor, e é isso, pegar essa grana do Lyon, entrar na Bolsa de Valores do Nova York, quitar as dívidas com o Grupo Ares e começar do zero uma nova estrutura. Vamos aguardar, cara. A princípio é bom pro Botafogo, que fica afastado dessa guerra na Eagle Football, nessa guerra com o Grupo Ares, nessa guerra com o Lyon, mas a gente tem que ver daqui pra frente o que vai acontecer com o Botafogo, da onde vai vir o aporte, de onde vai vir a grana. Eu acho sim, eu torço para que ele consiga comprar um clube na Inglaterra do mesmo tamanho do Lyon ou até maior, porque isso faz falta também, isso vai fazer falta lá na frente, porque o Lyon é uma vitrine. Você pode botar jogador no Botafogo, depois você botava jogador no Lyon. Esse cara na Europa valia muito mais, e isso é importante para o John Textor, já que ele é um empresário, precisa fazer dinheiro também. Então é muito importante o Botafogo ter, junto com ele, um clube grande na Europa também, porque isso facilita pra gente também a trazer jogadores, a trazer muitas coisas. Fica só com o Botafogo, não é bem assim. Você ter um parceiro como o Lyon é importante, mas a gente vê que no Lyon já não tem mais clima, no Lyon não querem ele, então eu torço que ele consiga encontrar um novo clube na Inglaterra para fazer parte aí junto com o Botafogo também, porque isso é muito importante. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom sábado, tudo que for saindo durante o dia, 5 horas da tarde, eu tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Playmobil, tamo junto sempre. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que